Olá, tudo bem com você? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou Érica Ximenes, trabalho com bordados computadorizados e sou apaixonada pelo restilê. Esse bordado aqui, olha, que tem esses vazadinhos. Se você gosta, fica aí e chama as amigas também que eu vou te mostrar uma novidade. Como você transformar uma jaqueta jeans, sabe? Uma jaqueta jeans assim que já tá bem surrada, numa peça linda, numa obra de arte que vai surpreender seus clientes e seus amigos. Fica comigo até o final desse vídeo que você vai aprender a fazer passo a passo. Vou explicar como bordar a manga, né, o punho, a barra, tudo como a gente vai fazer. Como escolher uma matriz adequada para trabalhar aí as suas peças. Você pode fazer em vestidos, você pode fazer em blusas, até em camiseta. Logo, logo eu vou fazer um vídeo mostrando para você como bordar o ristilê na malha também. Mas hoje é o dia da jaqueta jeans. Então, corre lá, chama as amigas, compartilha esse vídeo que eu vou te mostrar aí passo a passo como transformar uma jaqueta jeans surrada numa peça linda, numa obra de arte. Vem comigo. Então, vamos começar a fazer a nossa jaqueta. Então, o que eu vou precisar? Linha, tá? Tô usando aqui a linha, mesma cor em cima e a mesma cor embaixo. Eu estou usando uma linha de costura comum, mas você pode usar a linha que você está habituado. Lembrando que se for usar a linha densidade 120 na caixinha de bobina, precisa ter a caixinha de bobina regulada. Veja os nossos vídeos, nossas lives, que lá eu explico direitinho como usar a linha 120 embaixo, sem ter problema aí na sua máquina. Uma tesourinha de pontinha bem fina, tá? De preferência essa que tem curvatura aqui e bem afiadinha. A entretela, nós vamos usar dois tipos de entretela. Vamos usar a entretela rasgo fácil, à base de algodão. Lá no grupo Ateliê Érica Bordados tem aonde eu compro, que é essa entretela que rasga com facilidade e não deixa fiapos. E vou usar também a entretela hidrossolúvel, essa tipo TNT. E claro, nossa jaqueta, né? Eu escolhi aqui uma jaqueta, ela tinha um punho, eu já retirei o punho. Olha, ela tinha esse punho com botão, né? Eu retirei o punho dela já, para que a gente possa fazer a primeira parte, que é a manga. Já escolhi as matrizes, você tem aí que se atentar na hora de escolher a matriz, porque ela tem que ter o tamanho ideal para colocar na manga e na barra também. Lá no nosso site, que eu vou deixar aqui abaixo, tem muitas matrizes que dão certo para fazer customização de roupas, tá? Blusas, né? Jaquetas e aí por diante. Então, visite o nosso site e você vai encontrar matrizes que dão para fazer. Essa matriz que eu tô trabalhando aqui vai estar disponível no site também. Então, aqui o que eu fiz? Desmanchei a manga, tá? Desmanchei até que próximo à cava, na costura onde não é batida, porque ela tem aqui uma costura que é batida, onde tinha a abertura do punho. Então, o que eu fiz? Eu fechei essa abertura do punho, tá? Aqui, eu dei só uns pontinhos à mão, cortei o excesso de tecido que tem aqui embaixo, porque nós vamos bordar aqui em cima disso, e abri a jaqueta de forma que caiba, né? Que dê para mim prender no bastidor. Então, aqui eu meço o espaço onde eu vou precisar preencher, né? Que é aqui antes da costura, até chegar aqui na outro lado, antes da costura. A manga aqui está aberta, tá? Vou medir aqui para ver o tamanho da minha matriz. Aqui a minha vai estar com 27 centímetros, tá? A sua aí, você vê quanto que vai ser necessário. Então, aqui eu vou bordar no bastidor 20 por 28 de uma Janome. Você aí pode aproximar o máximo que você puder do tamanho do seu bastidor, porque você tem que, além de escolher a matriz que cabe no espaço, você tem que ver o bastidor e a capacidade de leitura da sua máquina. A minha máquina aqui, ela tem capacidade de leitura maior, então eu tô trabalhando com bastidor maior. Se você tiver uma máquina com capacidade de leitura menor, faça em duas partes, né? Se é um 13 por 18, por exemplo, você vai dividir aqui em duas partes e escolher uma matriz que dê união.
Se você tem dúvida de fazer encaixes, em fazer emendas, se você não tem ainda essa habilidade, procure um dos nossos cursos que tem aí ensinando como fazer emendas perfeitas. Nós usamos um processo que é de press-ponto, né? Que ele faz o press-ponto para deixar a união certinha. Lá no site tem o curso de panos de copa, por exemplo, que ele, assim, é ideal para quem quer aprender a fazer emendas em barrados, em barrinhas e em outras peças. Aqui no nosso caso é um barrado, né? Nós vamos fazer um barrado no punho da jaqueta. Então, vamos lá. E aqui agora eu vou medir o meio, né? Marquei aqui onde vai começar e onde vai terminar o meu bordado. Vou virar assim para ficar melhor de entender. Isso aqui é a manga aberta. Então, eu marquei aqui o início e o final do meu bordado, para que lá na máquina eu possa conferir, né? Conferir exatamente como vai ficar aqui o nosso bordado. Ele vai terminar aqui, eu tô tirando 3 dedos aqui da altura da minha manga. Isso aí você vai fazer exatamente como se adequar melhor na sua, né? Tô tirando 3 dedos aqui. Então, o meu bordado vai terminar aqui, tá? Para mim saber depois na hora de fazer o corte lá, o início e o final do comprimento. Então, agora vamos partir aqui para a colocação de bastidor. E depois a gente vai fazer a parte do barrado. Então, eu já bordei uma manga para ficar mais fácil para que vocês entendam. A manga vai ficar exatamente assim, tá? Depois aqui é só fechar. Tá vendo o fechamento dela? Só fechar com a máquina de costura. Então, ela ficou exatamente assim, viu? Aqui a gente vai fazer um acabamento, logicamente. Então, vai ficar assim, a nossa manga da jaqueta. Então, vamos partir agora aqui para a colocação do bastidor, para fazer o bordado com vocês acompanhando. Então, vamos agora dar início à melhor parte, né? Que é a parte do bordado. Depois que a gente entendeu aí a peça que vai ser feita. Então, aqui eu vou bordar primeiro o punho. Eu já até fiz um aqui para que a gente possa entender, para que eu possa mostrar para vocês direitinho e vocês já visualizarem o bordado para ficar mais fácil. Mas vamos lá, você desmanchou o punho, né? Tirou aquele punho aqui, então a manga ficou mais larga, porque o punho ajusta um pouco aqui. Então, a primeira coisa que eu vou pensar aqui é que eu vou diminuir um pouco essa largura. Depois eu vou tirar aqui na costura. Então, o que que eu fiz aqui? Eu medi da cava, né, do ombro aqui, até no final, onde que eu quero que termine o meu bordado. Então, a manga tava muito comprida. Olha, ela tava muito comprida, né? Ela tava passando aqui da minha mão, e eu quero que ela fique assim, olha. Terminando aqui com o bordado, vai ficar bem bonito. Eu não quero que ela passe pra minha mão. Então, eu já medi aqui na minha altura, qual que é a altura do meu braço, que eu quero que fique. E tirei aqui. Então, eu vou medir da altura aqui do ombro, de onde tá aqui a terminação do ombro, até onde que eu quero que termine o meu punho, né? Que termine a minha manga. Então, aqui o meu é 58 centímetros. Então, e foi isso que eu fiz nessa de cá que eu já bordei. Marquei aqui o final, depois, a partir do final, que eu marquei a altura da matriz, né? Onde ela vai terminar aqui em cima, para mim achar o meio. Então, vamos fazer isso junto. Eu só queria mostrar para vocês que como que ficou, olha. Ficou terminando a mesma coisa de um lado e do outro. Isso aqui depois eu vou tirar na costura para fazer o fechamento aqui. Então, vamos lá entender a nossa manga aqui. Então, depois de ter medido a altura que eu quero que fique, eu vou marcar onde vai terminar o meu punho. Então, lá de cima aqui, 58 centímetros, o meu punho vai terminar aqui. Então, eu já achei o término da minha matriz. Agora, eu vou achar a altura. Aqui, gente, eu já joguei gominha. Eu vou virar assim para ficar mais fácil para vocês entenderem. Eu já engomei, tá? Já joguei aqui a gominha Pox, que é essa goma que eu uso, né? Que é uma goma comprada no supermercado, que é só misturar na água. Tem gente que faz a sua goma aí diferente, então não tem problema. Então, eu já achei a altura de onde eu vou terminar o meu punho. Agora, eu vou achar a largura.
Então, eu meço aqui a largura sem contar as costuras. Vou medir a largura certa. Então, aqui tem 32 centímetros. Então, meu meio é 16. Então, eu marquei meu meio aqui. Agora, por base no final da matriz, de onde vai terminar, onde vai ter o festonê aqui. Agora, eu vou marcar pra cima. A minha matriz tem 13 centímetros de altura. Então, metade de 13, 6,5. Então, eu vou marcar aqui 6,5 pra cima, onde vai ser o meio da minha máquina, né? Na hora de colocar ela na máquina. Como a gente vai bordar pro método flutuação, ou melhor, eu vou prender só uma parte da manga no bastidor, porque não dá para prender muito grosso, é muito na ponta, então não tem como você colocar preso no bastidor. Então, o que que a gente faz? A gente prende só uma parte, depois alfineta o restante, ou faz o presponto. Tem máquinas como a Janome que tem o presponto que faz para ajudar a prender, ou então mesmo a matriz já tem um presponto que ajuda a prender. Então, não precisa preocupar com isso. Então, eu vou marcar o meio aqui da altura do meu bordado, para mim poder colocar na máquina. Então, o meio da altura é aqui. Vou conferir aqui o meio da largura, porque ela dá uma funilada. Então, aqui talvez seja diferente. Vamos medir aqui, ó. 32,16, tá certinho? Então, aqui vai ser o meio do meu bordado. Agora, é só colocar na máquina para poder fazer. E é o tamanho do bordado, né? A largura do bordado. Eu aqui tô fazendo com 28 centímetros, porque eu quero tirar uma parte de cada lado. Eu quero dar uma funilada nessa manga. Então, aqui eu tô fazendo ela com 28, então vai ser 14 centímetros para cada lado. Então, eu sei que uma vai terminar aqui, 14 para cá, a outra vai terminar aqui. É bom fazer esses pontos de marcação, porque na hora de levar lá na máquina, a gente confere para ver se tá certo o início e o final, tá? Ou vice-versa. Então, o importante é marcar o meio exatinho da matriz, onde a agulha vai descer para começar, e fazer aqui uma marcaçãozinha de onde vai terminar. Então, eu sei que aqui vai terminar a altura, sei que aqui vai terminar a largura, tá? Então, agora vamos partir para a colocação de bastidor. Eu vou usar aqui, como eu disse, o bastidor de 28 centímetros, mas você pode usar o bastidor que você desejar, né? Aí, você vai estipular o tamanho da matriz, quantas vezes você vai fazer aí na sua máquina. Porque esse que eu tô trabalhando é uma Janome, né? Ela tem um bastidor maior e eu posso aproveitar melhor aqui na hora do bordado. Então, vamos lá, eu vou usar a entretela rasgo fácil por baixo, que é essa entretela à base de algodão, porque ela sai muito fácil. Na hora que molha também, ela sai fácil. Aqui, olha como a retirada dela é fácil, olha. E ela não solta fiapo. Então, não fica aqueles fiapinhos indecentes na hora do bordado. Isso aqui é muito simples de tirar, tá? E em cima, nós vamos usar hidrossolúvel tipo TNT, para dar uma firmeza maior. Essa jaqueta minha, ela tem um pouco de elastano. Então, por isso que eu precisei estabilizar bem para poder fazer os cortes, tá? Então, aqui em cima, depois, a gente vai usar a hidrossolúvel tipo TNT. Mas se a sua jaqueta for um jeans simples, por exemplo, você pode usar aí uma entretela hidrossolúvel de plástico que não tem problema nenhum. Na hora da colocação do bastidor, veja aí o lado que tá o pescoço da sua máquina, né? Para não ficar o volume da jaqueta aqui no lado do pescoço e te atrapalhar. Então, verifica isso aí. Então, aqui pra cá, a minha máquina, onde tem esse lado aqui, é o lado do pescoço. A Brother é ao contrário, né? Você deve colocar a maior parte por lado do pantógrafo, porque aí não fica no pescoço da máquina. Então, eu vou colocar a minha jaqueta assim. Vou colocar o bastidor bem retinho. Vou colocar aqui a minha entretela. E colocar a jaqueta. Então, essa parte da jaqueta aqui vai ficar presa no bastidor, a parte de baixo não. Lembrando que aqui é o meio, então deve ficar no meio do bastidor, né? Pra gente poder respeitar a largura e a altura. Então, o ideal aí é pegar o gabarito depois e dar uma verificada. Vamos colocar aqui. Vai ficar bem apertadinho, porque o jeans, ele é mais grosso, então abre bem seu bastidor para não ter perigo aí de trincar, de estragar, tá? Então, eu vou
pegar aqui o gabarito. O gabarito tem o seu lado certo, né? Aí você verifica aí na sua máquina qual que é o lado certo. Vou colocar o gabarito aqui. E vou trazer o meu meio pro meio do meu gabarito, tá? Então, aqui o meu tá deslocado um pouquinho. Vou chegar um pouquinho pra cá. Aí, você vai ajeitando aí. Podia colocar direto lá na máquina? Podia, mas como a jaqueta é grande, e essa parte aqui é o punho, então eu vi a necessidade da gente colocar aqui na mesa primeiro, para poder acertar direitinho. Mas se você tem habilidade aí, pode fazer também colocando direto lá na máquina, né, no método de flutuação, que vai dar super certo. Então, aqui o meio já tá certo pra mim. Os meus finais tá dentro da minha linha, né? Porque eu tenho que respeitar esse quadrado quadriculado do bastidor, que é o final onde a máquina vai, né? Ela vai vir até aqui e até aqui, tem 28 centímetros a matriz. Um pouco menos, né? Porque as máquinas a gente tem que fazer a matriz um pouquinho menor, porque elas acabam não bordando na totalidade do bastidor. Então, agora aqui pra mim tá certo, só colocar o bastidor aqui agora. Aqui ficou preso só a parte de cima, a parte de baixo tá solta, né? Então, aqui eu vou ter que alfinetar isso bem alfinetadinho, pra ele ficar bem certinho. Não pode ficar sobrando, não pode ficar enrugando, tá? Não pode ficar aí com defeito. Não pode ficar aí dando ondinha, né? Porque senão depois na hora do corte dá problema. Então, aqui eu vou ter que alfinetar toda essa parte. E na hora da máquina lá, prestar atenção para ver se não pega no alfinete. Então, o meu término vai ser aqui, olha. Então, eu tô alfinetando aqui para baixo. E vamos levar lá na máquina para poder fazer o bordado da nossa manga. Fechar aqui o meu bastidor um pouquinho. Até que ele fique bem firme. Ó, tem que ficar bem pandeirinho. Entretela sobrando para todos os lados do bastidor. Não economize na entretela, porque para não ter problema, tá? Não pode puxar muito aqui no meu caso, porque esse jeans tem elastano, então eu não posso puxar ele muito. Então, sobrou entretela aqui para cima, sobrou pros lados, sobrou para baixo, pro outro lado, tá? Tem que ficar bem firminho mesmo. Então, eu vou dar só uma alfinetadinha aqui em cima agora. Pra mim ter certeza que não vai voltar na hora de cortar, né? Porque a firmeza aqui é muito importante, porque na hora do corte as fibras soltam um pouquinho. Então, elas mudam de lugar, né? Um pouco. Então, ela precisa de bastante firmeza. E principalmente na hora que faz aquele press-ponto de segurança lá na máquina, se tiver firme, depois que fez o press-ponto, não tem problema. Então, aqui tá alfinetado. Vamos lá agora na máquina. Vamos lá comigo? Aqui na máquina agora, matriz já tá aqui, né? Verifica certinho o posicionamento, pra ver se a matriz tá no lugar certo, né? Tá virada na posição correta. E vamos colocar ali o nosso bastidor com a jaqueta. Colocar com todo cuidado, né? Porque é uma peça grande, então precisa ter cuidado na hora da colocação para não engastalhar em lugar nenhum. Então, vamos colocar aqui. Independente da máquina que você tá usando, né? É importante dizer aí para ficar a parte maior da peça, a parte maior, apoiada em cima de alguma mesa, né? Alguma coisa, para não ficar dependurada e pesar na máquina, tá? Então, isso é muito importante também. A matriz aqui tem essa parte que é a parte do corte, onde vai ser cortada o punho aqui, né? O acabamento. Então, tá na posição certa, porque a minha peça tá virada pra cá. Aqui é o fim dela, né? Então, agora aqui é só posicionar no meio, né? Cada máquina tem uma maneira de fazer aí. Posicionar no meio aqui e começar. Então, vou lá, vou chegar a minha matriz ali um pouquinho pra cima. E pronto. Tá no lugar certinho. Então, primeira coisa que vai fazer aqui, ela vai fazer um press-ponto me mostrando o lugar onde está
sendo bordado, para que eu possa conferir aqueles pontos que nós falamos, que é o ponto, os 2 pontos da lateral, o início e o final, e para ver se está chegando aqui também, onde é ali o ponto que vai ser o corte. Então, vamos lá. Bom, tá começando lá onde eu queria que começasse. Tá passando bem aqui aonde a gente marcou que era o final. E terminando exatamente aonde eu precisava. Deu certinho lá, então vamos soltar a próxima cor. Vai fazer a marcação pro corte do richelieu. Então, aqui agora é só soltar. Vai demorar um pouquinho, né? Porque são bastante detalhes. Então, eu vou deixar a máquina bordando aqui, fazendo a parte dela, né? Que vai marcar o corte. E depois eu volto junto com vocês pra gente fazer aí o corte. Pra me mostrar pra vocês como que eu faço o corte do richelieu, tá? Não tem segredo, tem técnica. E eu vou mostrar pra vocês. Então, fique aí. Daqui a pouco eu volto com o corte. Toda matriz de richelieu precisa ter esse zigue-zague para fazer o corte, tá? A parada pro corte. Então, daqui a pouco eu volto pra gente cortar junto lá na mesa. Agora aqui na mesa, vamos ver o lugar onde vai ser feito o corte. Aqui, onde foi marcado, tem um zigue-zague em volta. Esse mesmo desenho tem no gabarito, que acompanha a matriz. Então, toda a matriz de richelieu do Ateliê Bordados, você encontra um gabarito mostrando aonde você deve cortar. Então, vou pegar aqui uma canetinha dessas canetinha fantasma, né? E vou marcar, porque assim eu não corro o risco de cortar em local que não é correto. Então, vou marcar aqui com a canetinha todos os lugares aonde eu vou cortar. E vou marcando aqui, ó. Olho no gabarito e vou marcando. Depois de marcar, eu vou cortar. Porque se eu cortar alguma coisa errada aqui, acabou, né? Não tem como remendar. Richelieu é um trabalho muito gostoso de fazer, mas precisa de muita atenção. Conferir, olha no gabarito direitinho, confere. E agora, nós vamos partir para o corte. Vou usar uma tesourinha de pontinha bem fina, bem afiada, tá? Bem afiadinha. E aqui uma base, aqui é um pedaço de compensado, porque facilita muito na hora do corte para eu poder girar o bastidor e não precisar colocar a mão por baixo. Cada vez que você faz esse movimento por baixo, você pode estar tirando do lugar, né? Então, vamos aqui agora partir para o corte. Eu vou cortar o tecido junto com a entretela de rasgo fácil que tá aqui. Então, eu furo. Aqui a minha jaqueta, como eu disse, ela tem esse jeans, ele é bem duro, que tem um pouco de elastano, né? Então, tem que ser feito com muita paciência. Quanto mais rentinho você cortar, aqui cortar do zigue-zague, melhor para você. Vai rodando em cima da base, para não ter perigo de sair do lugar e nem de você colocar a mão por baixo. Então, o processo aqui é esse. Pego uma escovinha, tiro as rebarbinhas que ficar, vou cortar a entretela junto com o tecido. Se não der para cortar junto, porque o brim é grosso, você corta a entretela depois, como eu fiz aqui. Mas o importante é que fique assim, olha. Tá vendo? Um buraco mesmo, mas sem mexer no tecido. Então, aqui agora eu vou cortando e vou mostrando pra vocês. Ó, eu vou pegar outro, ó. Fura e vai com a pontinha da tesoura. Essa é a importância da tesoura estar bem afiada na ponta. Porque faz com que o corte fique mais perfeito, não masca, né? Porque quando a tesourinha tá mascando, o que que acontece? Fica aquele monte de fiapo. E depois o richelieu fica feio, né? Então, aqui, ó. Vendo como, a hora que masca, puxa fio?
Ó, a tesourinha tem que ser bem afiadinha. E assim eu vou fazer em todos esses que a gente marcou. Vamos lá, mais um. Não corte o zigue-zague, tá? Porque se você cortar o zigue-zague é uma segurança que tem pra não desfiar, né? O local do corte. Então, procura cortar dentro do zigue-zague. E vai virando. Afirma com o dedo, assim, perto de onde você vai cortar. E vamos que vamos. Vou rodando, olha como é que eu rodo só o bastidor. Não coloco nunca a mão por baixo. É um trabalho que você tem que fazer com bastante paciência, com bastante certeza onde você tá cortando, para não ter perigo de cortar no lugar errado. Sem hora para acabar. Depois, com a prática, a gente vai melhorando a forma de corte, né? Então, você tem que praticar bastante. Olha, vai ficando um buraquinho, ó. Depois a gente vai colocar hidro por cima. Então, eu vou cortar aqui e vou mostrando pra vocês. Aqui tá terminando, ó. Falta só 3 pedaços pra tirar. Pra cortar. Aqui eu vou fazer a mesma coisa, vou cortar um tecidinho, depois o outro. Aqui mais durinho um pouquinho. Pronto, estamos cortando o último pedacinho aqui agora. Agora aqui é só terminar e levar ela na máquina. E deixar a máquina fazer a parte dela, né? Terminar aqui. Tirar a entretela. É bom tirar as entretelas todas dos buraquinhos, porque na hora que fizer o palito, depois para tirar fica muito difícil. A função do hidrossolúvel é essa, né? Fazer o palitinho perfeito. Que não tenha problema de ficar resquício de entretela, né? Porque a entretela hidrossolúvel, ela dissolve. Então, não fica resquício nenhum, atrapalhando o palitinho do Richelieu, né? Então, dá uma catadinha bem direitinho, aqui tem outra entretela, ó. Eu costumo, assim, quando é uma peça, assim, igual essa jaqueta, eu costumo olhar por trás também pra ver se ficou certinho. Ó, tem um aqui que eu esqueci dele, ó. Esse lado aqui, ó. Vou cortar agora. Confere no gabarito, vê direitinho se você cortou tudo certinho. Aí, nós cortamos tudo agora. Cortadinho, ó. Agora, nós vamos colocar a entretela hidrossolúvel aqui por cima. Vou dar uma virada pra mim olhar aqui atrás. Se tem algum lugar que eu preciso cortar direito. Às vezes tem algum lugarzinho assim, mas toma cuidado pra você não tirar do lugar, tá? Faz isso com bastante cuidado. Aqui tem entretela, ó. Vou fazer isso aqui com bastante cuidado. Pra depois levar ela na máquina. Deixa eu dar uma conferida. Agora, vamos colocar aqui entretela hidrossolúvel por cima, tipo TNT, eu vou colocar. Mas se você tiver entretela tipo plástico, aquela Max 60, você pode usar que aquela entretela é excelente também para esses casos aqui. Então, vamos lá. Pronto, aqui peguei a entretela, essa tipo TNT, né? Vou colocar aqui por cima, se você tiver a tipo plástico também, não tem problema nenhum. Colocar aqui. E vou prender com alfinete. Cuidado na hora de prender com alfinete, para você não colocar a mão por baixo e estufar. Cuidado aí. Coloca com bastante cuidado mesmo, para não perder. E coloca o alfinete longe, né? Aqui tá o lugar do bordado, eu tô colocando bem longe, para não ter perigo de pegar na máquina, né? Deus me livre de um acidente aí. Então, tô aproveitando aqui os alfinetes que estavam prendendo embaixo.
Cuidado na hora de colocar para não apertar. Pode colocar a fita crepe? Até pode. Pronto. Agora, vamos lá na máquina, olha como que ficou. Tá vendo? E vamos levar na máquina para fazer aqui o nosso bordado. Agora, o bordado aqui é só máquina mesmo. Então, vamos lá? Aqui na máquina agora é só soltar, né? Que vai fazer aqui a última cor do bordado, vai preencher tudo aquilo que a gente recortou. Vai fazer aqui um press-ponto primeiro de segurança, né? Em volta dos lugares cortados, depois vai começar a fazer os palitinhos. Então, acompanha aí para você ver como que é feito o bordado. Velocidade da máquina mais lenta, tá? Que é uma segurança, né? Para você ir para a máquina balançar menos, para não ter perigo de sair fora do lugar. E fique perto sempre para não enroscar nada, né? Então, vamos lá, vamos soltar aqui. É aqui tudo certo, né? Tá fazendo lá o press-ponto de segurança. E depois ela vai preencher os palitos e fazer o bordado propriamente dito. Então, agora aqui é só máquina mesmo. Tá quase pronto já o nosso bordado. Agora, depois que terminar de fazer ali essa parte, ele vai fazer um zigue-zague para marcar onde nós vamos cortar, né? A beirada do punho da manga da jaqueta. Assim que terminar aqui, já vai fazer o zigue-zague e nós vamos lá para a mesa cortar. Marcação por corte da barra agora. Vamos então cortar. Primeiro eu vou cortar a entretela. Eu costumo usar uma tesoura diferente para cortar a entretela hidrossolúvel. Eu não uso a mesma tesoura que eu corto o richelieu, né? Porque as entretelas, elas costumam tirar o corte das tesouras, né? Acabar com o corte. Então, aqui vou cortar com a tesoura que eu tô acostumada. O mais rente que eu puder aqui. Pra poder cortar a barra. A barra eu vou cortar rentinho aqui ao zigue-zague. Ó, aqui eu vou cortar a barra. Eu vou cortar só o tecido, eu não vou mexer nessa entretela que tá aqui embaixo. Só o tecido. Agora aqui com a minha tesourinha, né? A tesourinha que eu tô acostumada a cortar. Eu vou cortar onde tem o zigue-zague. Eu vou tirar aqui reto. Vou deixar esse pedaço de tecido aqui, tanto de um lado quanto do outro, se eu precisar na hora de fazer o acabamento da costura, tá? Então, isso aqui é uma margem mesmo, só para não ter erro. De repente, a gente precisa de um pedacinho de tecido aqui para fazer o acabamento na hora do fechamento da costura, então, eu vou deixar aqui. E vou cortar aqui rente, sem mexer na entretela. Quanto mais rente eu cortar, melhor vai ficar o acabamento. E vou levar de volta na máquina para fazer o festonê. Então, chegou aqui, ó, eu não vou cortar pra lá. Eu vou descer o corte aqui. Deixar essas duas beiradinhas, para que se precisar de alguma coisa depois, eu faço. Então, aqui está o nosso punho da jaqueta. Agora, é só voltar pra máquina e fazer o festonê. Então, vamos lá na máquina. Terminando aqui agora de fazer o festonê, tá pronta nosso punho da manga da jaqueta. Aí a gente vai começar a fazer a parte do barrado. Então, bordado tranquilo, fácil de fazer, rápido, não teve problema nenhum de máquina. Então, agora aqui é só terminar. Terminado. Agora aqui só vou tirar a entretela, né? Pra gente começar a fazer a parte da barra. Tirado do bastidor, rasguei as entretelas. A entretela é bem fácil de tirar, olha. Aqui agora é só limpeza mesmo, né?
Às vezes fica com um fiapinho para tirar. E vamos limpar direitinho e caprichar no punho da nossa jaqueta. Olha como que vai ficar lindo. Aqui agora, depois é só fazer o fechamento de costura, né? Depois que a gente molhar direitinho. Lembrando que essa jaqueta já é usada, tá? Então ela já foi molhada. É importante que vocês, se comprar uma peça nova, molhe antes de fazer, porque depois costuma encolher, né? Então todo tecido que vai fazer rechilier aí, principalmente vestuário, é importantíssimo você molhar. Tricoline, popeline, se você vai fazer algum vestido, alguma blusa, linho, cambraia, molhe antes. Então aqui tá pronta a nossa manga. Daqui a pouco a gente começa a fazer a parte da barra. Se você tá gostando do vídeo, curte, compartilha, chama as amigas, aciona o sininho para que você receba aí notificação de outras aulas tão boas quanto essa. A parte da barra da jaqueta será feita no vídeo 2, aqui mesmo no YouTube. Te espero!